Louvado seja o nome de Jesus. Nesse momento vamos meditar na palavra de Deus. Estamos na série Evangelho de Marcos e é muito importante nós estudarmos a vida de Jesus. Dentre todos os personagens da Bíblia que você precisa conhecer, existe um que você precisa conhecer mesmo. Esse é Jesus. É necessário nós conhecermos toda a vida dele, o que ele disse, lembrando e destacando que Jesus, ele não fez nada desperdiçado. Deus não desperdiçou nada. Tudo que está nas Escrituras tem um propósito de aprendizado, de ensinamento, tem uma palavra de vida eterna em tudo que Jesus fez. O apóstolo João, quando ele termina de escrever o Evangelho, ele diz que das coisas que Jesus fez, poucas foram escritas, porque se fossem para escrever todas as obras de Jesus, não caberia nos livros do mundo. Então nós precisamos compreender que tudo que está exposto nas Escrituras é para o nosso crescimento, aprendizado, para a nossa meditação, para que possamos de fato conhecer a Deus. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus é a expressão exata, sabe? Exata, não está nem fora e nem para dentro. Jesus é a medida completa do ser de Deus. Então, se nós queremos saber quem Deus é de fato, nós precisamos olhar para Jesus. Então, nos 4 evangelhos, nós encontramos o deitar de Jesus, a rotina de Jesus, encontramos as palavras de Jesus, encontramos Jesus em situações complexas, aonde ele foi tentado pelo mal, tentado pelas pessoas, aonde ele foi encurralado, aonde ele foi pressionado, e nós vemos Jesus se saindo bem de todas essas situações e demonstrando a face de Deus através da sua resposta, através dos seus atos, trazendo aprendizado. Então, quando nós estudamos a palavra, lemos os evangelhos, quando meditamos neles, nós estamos aprendendo sobre Jesus e nós precisamos aprender cada dia mais sobre ele. E hoje, pegando aqui a partir do versículo 21 do capítulo 1, na continuidade, diz assim: Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus tinha o hábito de, todos os sábados, os judeus se reuniam nas sinagogas. Eram lugares de reunião como as nossas igrejas hoje, como os nossos templos, né? Porque a igreja somos nós, é o corpo de Cristo. Mas os templos, os lugares de reunião, são como se fossem as sinagogas do tempo de Jesus. Então, todos os sábados, os judeus se reuniam nas sinagogas, cada sinagoga tinha um líder. E naquele tempo, quando Jesus chegava num lugar, numa determinada sinagoga, eles tinham por costume dar oportunidades para pessoas que estivessem talvez ali visitando a sinagoga. E sempre que Jesus ia a uma sinagoga, ele ganhava oportunidade para falar. E diz a palavra que Jesus começou a ensinar nessa sinagoga. E o povo dali ficou admirado com o ensino de Jesus. E eles começavam a falar. Nossa, ele fala com autoridade, com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Foi uma das primeiras coisas que aquela congregação daquela sinagoga naquele sábado, eles começaram a dizer: Jesus ensina diferente. Eles ficavam admirados, porque a forma que Jesus falava era como alguém que tinha verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Tem pessoas que falam a palavra de Deus e conseguem até trazer ali a sabedoria com os estudos e tudo, mas é diferente quando alguém fala com autoridade, como alguém que sabe o que está falando, como alguém que talvez viveu uma experiência com aquela palavra, ou que realmente tem um relacionamento com Deus. É bom quando a gente ouve alguém que consegue abrir as Escrituras de maneira que a mente da gente consegue compreender as coisas de Deus. E era assim que Jesus pregava. Jesus, ele começou o ministério dele pregando, gente. Ele era um pregador itinerante. Ele ia de lugar em lugar anunciando e falando. Primeiro, Jesus foi conhecido, não foi pelos milagres. Ele começou primeiro com o ensinamento. Os milagres fizeram Jesus ficar famoso. Porque depois que ele começou a realizar os milagres, e Jesus, ele fazia tudo no tempo certo e na hora certa. Quando lá em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que ele fez, que foi o milagre de transformar água em vinho, a mãe dele disse: Jesus, o vinho acabou. E ele disse: mulher, o que tenho contigo? Não chegou a minha hora. Porque Jesus fez tudo exatamente no tempo certo. Ele sabia que quando ele fizesse o primeiro milagre, as coisas mudariam para ele.
em questão de que ele já não teria mais aquela liberdade de transitar para lá e para cá. E foi o que aconteceu. Cada milagre que Jesus pedia para as pessoas não contarem era porque as multidões aglomeravam tanto em volta de Jesus, e a gente sabe que é dessa forma hoje. Você já percebeu as pessoas famosas? As pessoas muito conhecidas, cantores muito famosos, às vezes as pessoas não têm liberdade, porque as pessoas ficam em cima, deixa eu tirar uma foto comigo, ai, ai. E Jesus naquele tempo, as pessoas ficavam em volta dele, muitas vezes ele não conseguia transitar. E ele pedia, não conta não que eu tô aqui, que eu fiz por você, justamente para evitar essa questão dessa aglomeração, porque ele precisava transitar. Ele tinha uma mensagem que ele precisava proclamar. Ele tinha algo que ele precisava ir, levar e anunciar. Não era só fazer milagres. Claro que os milagres foram tipo um bônus de Deus para nós. Mas o que realmente faz a diferença é a mensagem, é a palavra. Porque a palavra tem poder de transformar a gente, de nos santificar, de nos limpar, para que nós possamos morar no céu. E se nós não nos santificarmos, nós não vamos morar no céu. E é interessante nessa passagem que enquanto Jesus estava ali ensinando e admirando as pessoas ali com seu ensinamento, as pessoas estavam tendo a alma cheia, a mente clareada, elas estavam começando a ver de fato a faceta de Deus em Jesus. De repente diz a palavra que havia um homem na sinagoga possuído por um espírito impuro, e o espírito gritou: por que você veio nos importunar, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir. Eu sei quem você é o santo de Deus. E no versículo 25 Jesus disse: cale-se, e repreendeu aquele espírito e disse: saia desse homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. E todos os que estavam presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como ele tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam rapidamente por toda a região da Galileia. Sabe o que eu acho interessante deste homem possuído por um espírito impuro dentro da igreja? É que o diabo, ele não quer impedir você de ir na igreja. Ele não se importa. Ele não se importa de você ir congregar. O diabo não se importa se a pessoa não vai congregar. Ele não tá nem aí. O que ele quer, o que o inimigo deseja é que a pessoa não seja liberta. Mas ele pode ir na igreja, desde que não seja liberto. Quando a palavra estava sendo ministrada, o espírito de repente se agitou dentro daquele homem. Aquele homem que talvez era um membro daquela sinagoga, talvez ele era um frequentador, talvez ele tinha carteirinha de membro da sinagoga e todo sábado estava lá. Mas ele estava possesso por um espírito impuro. Fora da sinagoga, ele fazia coisas terríveis por influência de demônios. Ele agia por influência de demônios. E infelizmente hoje tem muita gente dentro das igrejas, muitas vezes em cargos, sendo possuídas por espíritos impuros. Quantas pessoas às vezes congregam com a gente, mas estão agindo, vivendo por influências de espíritos malignos, porque não tem como um espírito maligno sair de uma pessoa se não for pelo poder do nome de Jesus. Os demônios só saem de alguém quando ele é expulso no nome de Jesus. Enquanto não for expulso no nome de Jesus, enquanto o pecado não for confessado, enquanto não for feita uma oração de rendição e de arrependimento, aquele espírito vai ficar ali. E ele deixa você ir na igreja. Ele deixa você na igreja, só não deixa você ter paz, só não deixa você crescer espiritualmente, só não deixa você evoluir. Mas quando Jesus está na casa, quando Jesus está na casa, quando Jesus está no templo, quando a palavra poderosa é ministrada, não tem espírito oculto que consiga se camuflar. Porque saltando de um grito, o demônio disse na boca do homem: você veio me destruir, Jesus. O que você está fazendo aqui? Eu sei que você é o santo de Deus. E Jesus falou: cala sua boca, não quero saber de você. Porque Jesus nos ensinou a não dialogar com o diabo. A gente não fica dialogando. O que você está fazendo aí? Satanás, o que você está fazendo nesse corpo? Por que você está aí? Que obra é essa que você está fazendo? Teve uma época, vou contar para vocês, que eu acordava às 5 horas da manhã com meu padrasto ouvindo no rádio uma igreja aí que entrevista demônios. E aí eu acordava assustada, porque no rádio
Os endemoniados estavam lá falando, eu tô aqui para destruir, eu tô aqui. E eu falei assim, misericórdia, Jesus, acordar logo de manhã com um diabo falando no rádio, misericórdia. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, nós precisamos, de fato, priorizar Jesus na nossa vida. Porque quando Jesus está na nossa vida, os demônios não podem permanecer. O diabo não tá nem aí se você tá indo na igreja. Ele só não quer que você saia debaixo da influência dele. Ele não quer que você seja livre dele. Então, se tem coisas que precisam ser consertadas, procure seu pastor. Confesse seus pecados. Feche as brechas. Ore, peça ao pastor, pastor, ora por mim, para que eu seja livre de todo espírito maligno, de toda influência familiar. Eu não tenho tempo para aprofundar nesse tema, mas nós vamos continuar na segunda, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, te agradeço.